Hoje o nosso tema é como voltar a acreditar em mim. Eu sou a Dani Gaiotto, especialista na autoestima da mulher e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. E se você deseja ser essa mulher, fique aqui até o final, que hoje o tema é muito importante, a gente falar um pouquinho sobre como voltar a acreditar em nós, né? Bom dia! É importante porque muitas vezes a gente está desacreditado em nós, né? A gente não acredita mais que a gente pode, que a gente tem capacidade, que a gente tem condições de fazer alguma coisa diferente ou de ser feliz novamente, né? Eu me lembro que por muito tempo eu desacreditava que era possível ser feliz. E como que a gente faz para resgatar tudo isso, né? Como que faz para a gente voltar a acreditar em nós, né? Então, assim... Né, Vilma, como que faz? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode. E eu separei aqui algumas coisas que vale a gente falar sobre, né? Lembrando sempre assim, né? Eu sempre gosto de falar sobre a gente reconhecer que nós somos seres humanos, né? Quando a gente reconhece, bom dia, quando a gente reconhece que a gente é ser humano, a gente reconhece que a gente é falho, né? Que a gente faz às vezes coisas que a gente não gostaria. Ou, às vezes, a gente faz coisas que não dão resultado, mas é normal, porque nós estamos aqui aprendendo, né? Então, quando a gente para pensar o que é viver, né? Viver é o quê? A gente experimentar a vida. Por N maneiras, assim, a gente experimenta a vida, né? A gente experimenta a vida se relacionando com alguém, a gente experimenta a vida aprendendo uma habilidade nova, fazendo uma coisa diferente. E nem sempre tudo que a gente faz vai trazer resultados bons, ou às vezes não vai trazer aquele resultado que a gente talvez gostaria, né? Seja num relacionamento, seja às vezes numa profissão, seja às vezes mesmo como pessoal, né? Uma realização pessoal. E isso tudo, dependendo do resultado que a gente vai tendo, né? Nessa construção de vida que a gente vai tendo, ou a gente vai acreditando mais em nós e tendo aquela confiança, né? Aquela segurança de fazer coisas, ou a gente vai desacreditando em nós. Então, geralmente, se a gente passou por algum processo, eu me lembro que o meu primeiro relacionamento, meu marido tinha passado por muitas coisas na vida dele e ele era desacreditado nele, né? Ele não acreditava que era capaz ele fazer coisas para ter novos resultados, então ele vivia naquele ciclo de negação, né? E eu, como era muito nova, assim, eu não sabia muito bem como lidar com aquilo, como direcionar ou como falar, né? E aí depois disso ele acabou falecendo, eu fui estudando muito e hoje eu venho me desenvolvendo nessa área porque eu vejo que isso às vezes acomete muitas pessoas, né? Muita gente sofre uma vida inteira por não acreditar mais que é capaz de fazer alguma coisa, né? E aí eu separei algumas coisas aqui pra gente falar. Então uma delas é essa: aceitar que a gente é ser humano e que nós estamos aqui para aprender mesmo, né? E claro que tudo que a gente toma de decisão ou tudo que nós tomamos de decisão foi baseado naquilo que a gente sabia naquele momento. E porque nós seres humanos, a gente é formado baseado no contexto que a gente vive. Seja na nossa família, seja na nossa comunidade, seja nas pessoas que estão à nossa volta ali. E a gente vai tomar uma decisão baseada naquilo que a gente está vendo ali. E aí, não deu certo. Tá. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar, né? Mudar o nosso diálogo interno, mudar, às vezes, a forma como a gente vê as coisas, mudar, às vezes, de ambiente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente precisa aprender novas coisas, se conectar com pessoas com uma outra visão, né? O mundo as pessoas, elas são tão ricas porque cada uma carrega em si uma experiência de vida, uma história. E quando a gente está vivendo uma situação muito negativa, muito de autonegação, de desânimo, de não ver sentido na nossa vida, às vezes uma coisa que muda nessa chavinha é o quê? É a gente mudar o ambiente que a gente está vivendo, né? Se conectar com outras pessoas, ler outras coisas, se informar. Porque quando a gente abre esse campo para nós de possibilidades, a gente começa a ver que é possível. Tem possibilidade. E eu acho que muitas vezes o que falta na gente é sentir essa motivação dentro de nós, né? Intrínseca, que vem de dentro. Você se sentir motivado a fazer determinadas coisas. Porque, inclusive hoje, né, a ciência ela prova que o nosso emocional ele está muito relacionado aos resultados da nossa vida. Então, se a gente não tem uma esperança, se a gente não tem um fator assim que faça a gente acreditar que é possível, é como se você já começasse
Bom dia. É como se a gente já começasse o quê? Pensando que não vai dar certo, sabe? Isso já traz o quê? Uma consequência ruim para nossa vida. Então a gente precisa procurar, né? Eu não gosto de falar muito tentar, porque essa palavra tentar parece que a gente tenta e nunca consegue nada. Mas a gente tem que procurar fazer uma análise assim. Como eu estou me sentindo? Por que eu estou me sentindo tão insegura? Por que tudo que eu tenho feito não tem dado certo? Né? Porque muitas vezes o fato da gente ter feito alguma coisa e não ter trazido o resultado foi às vezes por uma percepção mesmo. Às vezes você tomou uma decisão ali baseado naquilo que você achava que era certo e ela não trouxe o resultado que você gostaria ou que você acha que deveria ter. Então aí tem que mudar essa perspectiva, mudar essa visão, mudar essa forma de olhar. Olhar de uma outra forma, buscar novas oportunidades, novas formas de pensar. Isso é muito importante, porque se a gente está fazendo alguma coisa que não está dando certo, será que o que eu estou fazendo está certo mesmo? Será que eu não posso fazer de uma outra forma? Será que eu não posso trazer novos elementos aqui para que me ajude a ter esse poder, essa coragem, essa força? Então, quando a gente se questiona, a gente expande a nossa mente, né? A gente expande porque a gente reconhece o que não está bom em nós. A gente tem novas percepções. E é importante sempre a gente olhar para a nossa vida e não ver só o que não foi bom. Porque quando a gente está assim, por exemplo, num estado negativo, num estado de falta de confiança em nós, a gente só vê aquilo que não dá certo. Parece que a gente só vê aquilo que não é bom. O que a gente fez que deu certo e que foi bom, parece que fica, sabe, a gente não enxerga direito. E é importante que a gente reconheça isso, é importante que a gente volte lá atrás e foque naquilo que deu certo, porque é isso que vai te alimentar para conseguir fazer novas coisas, para darem certos novamente. Agora, se a gente fica só olhando para aquilo que não deu certo, o quanto foi difícil, o quanto eu não consegui, o resultado que não foi bom, a gente cria um ciclo ali negativo, sabe? Um ciclo que vai só trazer o quê? Pensamentos negativos pra gente. E é sempre importante que a gente trabalhe muito a nossa emoção. Eu gosto muito de falar sobre a emoção, porque a emoção ela está relacionada a tudo na nossa vida. Então, quando a gente está diante de uma situação onde a gente se sente muito triste, muito chateada, muito aborrecida, porque a gente está... perceba, você está ali dentro de um relacionamento que você está infeliz, ou você não sabe o que está acontecendo, o porquê que você está infeliz. Muitas vezes acontece isso, né? A gente não sabe nem de onde vem a nossa infelicidade. E isso faz com que a gente fique travado, sabe? A gente fica travado, a gente às vezes não sabe o que fazer, não sabe o que tomar de decisão. Então, qual é por onde que a gente pode começar para começar a ter essa clareza? Cuidando do que está ali dentro da nossa mente, nos pensamentos. O que nós estamos pensando? Porque quando a gente... o pensamento, perceba, o pensamento não tem como a gente controlar ele. Ele vem, né? Ele vem baseado no quê? No contexto ali que você está vivenciando, no que aconteceu na tua vida. Se você teve muitos resultados ruins, você vai ter pensamentos ruins. E se você teve ótimos resultados, a tendência é ter pensamentos ótimos. Mas aí a gente pode o quê? Partindo desse pensamento, a gente pode inverter esse pensamento, né? E pode ter novas atitudes. Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque quando você fala, Dani, mas deu tudo errado, nada dá certo na minha vida, eu não consigo. E aí, quanto mais a gente pensa sobre isso, parece que fica mais difícil da gente sair disso. Mas aí a gente tem que entender que nós somos seres emocionais, né? Nós somos seres 100% emocionais. E para que a gente consiga sair desse ciclo negativo, pessimista, de insegurança, a gente precisa mudar a nossa emoção. A gente precisa, mesmo que seja, às vezes, sabe, no início, pode parecer um pouco, forçado mesmo, né? Não é algo que você quer natural, porque naturalmente a sua vida não está te dando resultados legais e você não está satisfeita com ela. Mas, entendendo esse processo que o teu cérebro ele precisa ter um fator motivacional ali positivo para que ele comece a tomar novas atitudes, você precisa de forma consciente mudar isso.
E como? Mudando o que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está falando. Então comece a fazer coisas que vão te levar ao quê? A aprender coisas novas. Sabe, comece a pensar em algo que você queira atingir. Sabe, quando a gente cria uma meta, mas uma meta alcançável, né? Claro que não vai criar uma, sei lá, pensar numa meta impossível de você conseguir. Porque quando você coloca uma meta muito impossível, o fato de você não conseguir, você desanima. E aí você vai achar novamente que você não é capaz. E, na verdade, não é porque você não é capaz, é porque você talvez teve uma meta muito difícil de ser alcançada, baseado no que você tem hoje, no que você sabe hoje, né, onde você está hoje. Então a gente tem que ser realista com a nossa realidade, baseado na tua realidade hoje. O que você pode já começar a querer alcançar? Né? Vamos pensar isso, porque muitas vezes, como a gente está aqui vivendo num mundo muito tecnológico, né? Redes sociais, e toda hora a gente é estimulado. A gente é estimulado. Então a gente acha que o que a gente tem nunca tá bom. Que a gente sempre quer mais. Na verdade, não é porque a gente acha que quer aquilo, é porque a gente está condicionado a querer algo melhor. Então você compra, por exemplo, uma roupa, daqui a pouco você já não está mais satisfeito com aquela roupa, você quer outra roupa. Por quê? O teu cérebro já está acostumado a ver toda hora pessoas com outras roupas e cada hora uma coisa nova que sai, e as indústrias elas vêm criando coisas novas para gerar esse desejo, né, esse consumismo todo. E isso tudo acaba ficando algo meio possessivo demais. E a gente acaba saindo um pouco da nossa essência, da nossa base, para querer alcançar, às vezes, uma posição e algo que é um pouco irreal. E a gente se frustra. Aí você tem uma vida inteira infeliz, se sentindo, por exemplo, às vezes um nada, sendo que o que você quer ali é algo além das suas possibilidades, algo além até daquilo que você necessita. Então eu me lembro sempre que quando eu estava lá no meu início, né, que eu queria mesmo me reconstruir novamente. Eu precisava e queria. E aí eu fiz uma mentalização como eu sendo uma caixa vazia, sabe? E eu ia colocando ali dentro naquela caixa as coisas que eu julgava necessário para minha reconstrução. Mas para que eu saiba, né, o que eu preciso para me sentir mais segura e confiante, eu preciso conhecer o que eu preciso. Será que eu preciso me desenvolver? Uma das coisas muito importantes para nós, mulheres, principalmente, é a gente se desenvolver na nossa profissão. É a gente ter uma profissão que nos sabe, que seja algo que realmente nos conecte, né? Que faça com que a gente veja que a gente está fazendo algo realmente por um propósito maior. Não está fazendo apenas para ganhar dinheiro, apenas porque eu preciso trabalhar, não. Fazendo algo realmente que faz sentido. Por quê? Quando a gente começa a observar mais o que faz sentido para nós, né? O que realmente eu quero, o que de fato eu quero, o que eu quero sentir em relação à minha profissão, em relação ao meu relacionamento, em relação a mim mesma. Quando a gente começa a fazer essas descobertas, a gente começa a sentir mais a vida, a prestar mais atenção na vida. E isso tudo é muito importante para quê? Para que a gente se conecte, para que a gente se sinta feliz, para que a gente se sinta realizada. E o que a gente precisa é isso, é se sentir realizada, é se sentir feliz. Feliz com aquilo que a gente tem, feliz com aquilo que a gente é. Então, olhe mais para você com carinho, com amor, tenha mais compaixão de você. Né? Não veja só aquilo que você fez e que não deu certo. Nós temos uma grande mania de nos criticar demais, né? De nos colocar sempre para baixo. Às vezes não falar, né? Às vezes a gente acha que tá brincando e fala palavras depreciativas pra gente. Mas isso tudo vai fazendo uma conexão aqui dentro, né? O nosso cérebro tem um poder muito grande de impregnar. E aí tudo que você fala começa a impregnar e você acaba acreditando naquilo. E aquilo acaba se tornando real. Então nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que olhar pra gente como algo precioso. Olhe para você agora e veja que você é um ser precioso. Você precisa entender isso, essa sua preciosidade. Isso tudo é você que precisa reconhecer. Muitas vezes a gente se aborrece, se entristece, porque a gente às vezes não tem o outro, né? O outro
não nos valoriza, a gente acha que o outro não nos valoriza, ou a gente fica esperando a opinião do outro em relação a nós. Então a gente vive muito nessa dependência do outro. Mas na verdade, isso tudo acaba sendo o quê? Um apoio, né? A gente acaba querendo se apoiar no outro. Porque às vezes sozinha é difícil da gente sair daquela posição que a gente tá, de vítima, de medo, de falta de coragem, né? Então a gente precisa entender que nós estamos vivendo num mundo material, mas nós não somos só seres materiais. Nós somos seres espirituais também. Então nós temos aqui espírito e matéria, e a gente precisa ter um equilíbrio para que a gente consiga ter uma vida com mais felicidade e alegria. Senão o viver na Terra aqui acaba se tornando um peso demais, né? Um peso. E não é para ser um peso. Perceba, não é para ser um peso. Por que a vida está sendo tão pesada? Por que está tudo tão difícil? Por que eu não consigo, né? Não consigo olhar para mim e ver em mim um valor? Por que será? Né? Quando a gente faz esses questionamentos, a gente começa o quê? A buscar uma resposta. Né? E às vezes o que falta é uma mudança de mentalidade apenas. Sabe? Não tem que mudar nada. Às vezes mudar uma forma como você se enxerga. Então se você se olha e se enxerga como sendo uma pessoa insegura, que não consegue fazer determinada coisa, é isso que você vai ser. Agora se você olha para você e acredita em você, olha para você e acredita que você tem condições sim de fazer, e que você tem capacidade sim de ir lá e buscar se desenvolver, buscar aprender alguma coisa diferente para você fazer algo diferente. Então quando você acredita nessa possibilidade, e aí sim que as coisas começam a acontecer. Porque perceba, às vezes a gente acha que a gente precisa de alguém, né? Alguém. Nós mulheres às vezes temos essa mania de achar que precisa de alguém do nosso lado para que a gente consiga fazer. É muito comum você encontrar às vezes mulheres que falam, aí você pergunta, você vai fazer caminhada? Ah, não, eu não vou, porque não tem ninguém que vai comigo. Mas por que você não vai sozinha, mulher? Ai, não, tenho vergonha, ou tenho medo, ai, eu não gosto, enfim. Aí vem uma enxurrada de desculpas, né? Só que, na verdade, a gente precisa entender que se você tiver alguém para ir junto, para te acompanhar, beleza, ótimo. Mas se você não tiver, isso não pode ser um empecilho para você fazer. E outra, muitas vezes, o fato de você querer alguém ali do teu lado, ao invés de te ajudar, te atrapalha. Porque quando você tem alguém ali do teu lado que não está na mesma, às vezes não está alinhado com as mesmas coisas que você quer, deseja, e ela vai o quê? Acabar te atrapalhando. Então, na maioria das vezes, você precisa dar o primeiro passo mesmo sozinha. Sair desse ciclo que você está sozinha. Busque se desenvolver. Peça ajuda se precisar. A gente sabe hoje em dia que existem maneiras de você pedir ajuda. Existem formas de você se conectar com pessoas, orientação, ou estar aqui ouvindo, né? Buscando às vezes um conteúdo para te motivar. Porque o que a gente falta às vezes é se sentir motivada. Né? O que falta é isso, é se sentir motivada. Motivada para fazer alguma coisa diferente, motivada para ir lá e pegar aquilo que você quer e deseja. Né? O que falta às vezes é isso, essa motivação. E aí, às vezes a gente não tem uma motivação externa, né? A gente precisa de uma motivação interna. E como que você faz para se sentir motivado internamente? Foque naquilo que você deseja, com todas as suas forças. Foque. Crie uma visualização, visualize, né? Crie um mapa ali com aquilo que você deseja. E pense sobre isso muito, 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 com muita intensidade e energia. E toda vez que bater o desânimo, bater a tristeza, bater às vezes a falta de coragem, foque naquilo que você deseja. Né? Quando a gente direciona a nossa mente, quando a gente visualiza algo que a gente quer, é um fator motivacional pra gente sentir, sabe? Tipo, nossa, mas é aquilo que eu quero. O que eu vou ganhar com aquilo? Então isso são tudo coisas importantes, muito importantes, para que a gente desenvolva essa confiança em nós, para que a gente desenvolva essa segurança em nós. Parar de ficar se vitimando, né? Muitas vezes a gente acha que porque a gente não fez e não deu certo lá atrás, que nunca mais vai dar certo.
Quantas pessoas, né, passaram às vezes por situações que foram difíceis mesmo, né? Mas perceba que quando você toma uma decisão, mas a sua cabeça, né, a sua mente ainda está num ciclo negativo, de pessimismo, é provável que essa nova decisão que você vai tomar também não dê certo, né? Por quê? Porque quando a gente não curou ali, né, não entende esse mecanismo de que o nosso cérebro, ele é emocional, e tudo que você ficar alimentando ele vai reproduzir para a tua vida. Então, se você alimentar ali pensamentos de fracasso, pensamentos de insegurança, pensamentos de coisas que não deram certo, ele vai reproduzir isso na sua vida de novo. Então você tem que quebrar esse ciclo. E como que você quebra esse ciclo? Entendendo esse processo, entendendo que você pode agora, a partir de agora, mudar a maneira de pensar. Não deu certo até agora? Não deu certo porque até agora eu não tinha esse conhecimento. E o que eu preciso, né? Que conhecimento eu preciso para que eu consiga fazer certo? Vamos buscar se desenvolver, vamos aprender, vamos ouvir coisas boas, né? Tudo, na verdade, está relacionado àquilo que a gente ouve, àquilo que a gente sente. Porque quando você ouve alguma coisa, isso mexe com o teu emocional, né? Às vezes a gente pode parecer besteira, né? Mas existem músicas ali que são depreciativas. Sabe, tem muitas músicas que depreciam as mulheres. Muitas músicas. Às vezes a gente acha que tá sendo legal. Às vezes a gente acha que a melodia às vezes é legal, sabe? Porque eles, na verdade, eles fazem isso de propósito. Eles fazem uma melodia cativante, que é legal, tem uma batida lá gostosa, só que eles deturpam a letra. E quando você ouve aquela música e ouve aquela letra, aquilo impregna em você. Então a gente tem que ser seletivo, sabe? Seja seletiva aquilo que você ouve, aquilo que você vê. É importante isso. Muitas vezes você está, às vezes, em algum ciclo de amizade que só ouve coisa ruim. Às vezes a gente tem uma tendência de querer ouvir notícia ruim. Eu me lembro que eu tinha uma amiga, uma colega, né? Que ela adorava ficar fuçando em notícia para ouvir notícias ruins, porque ela achava legal. Então perceba, toda vez que você faz isso, de querer ouvir, né, de estar conversando com alguém, começar a fuxicar, começar a falar, começar a trazer, né, coisas negativas e ruins, isso tudo, o que acontece? Ele cria uma negatividade dentro de você. Então a gente tem que filtrar o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente fala. Isso é muito importante, porque se a gente não está tendo o resultado que a gente gostaria na nossa vida, alguma coisa está errada ali. E a gente precisa começar a pensar sobre isso. O que está errado? E parece loucura, né? Mas eu gosto muito de estudar neurociência. E o nosso cérebro, ele é 100% responsável por tudo aquilo que a nossa vida reproduz. E como o nosso cérebro ele é emocional, a gente precisa cuidar do que está entrando ali. Porque o que entra na nossa mente vai mudar o nosso estado de espírito, o nosso estado de emoção. Então, às vezes, o que está faltando é isso, é mudar o que você está ouvindo, o que você está pensando, o que você está vendo. E como a gente está hoje, às vezes, num ciclo meio que automático, às vezes a gente não filtra, mas não é nem porque a gente não quer filtrar. Às vezes você está aqui vendo, mas você nem, hora que vê, já viu, né? Então, o que a gente precisa parar agora e pensar? Pensar, né? Pensar o que eu estou ouvindo, vendo, o que eu estou pensando. Quando a gente começa a se questionar sobre essas coisas, a gente começa a ter o quê? Controle. E eu ontem mesmo eu comentei com meu marido qual que é a base do ser humano, o que é mais importante para o ser humano, é ele ter controle sobre a vida dele. E como que a gente tem controle sobre a nossa vida? Através do nosso pensar. Quando a gente pensa, a gente controla. Por quê? Você não pode controlar o pensamento que entra na tua mente, mas você pode controlar a atitude que você tem baseado naquele pensamento. Então, o que você precisa fazer? É pensar sobre o que você está pensando. Eu sei que parece loucura, né? Mas pense. O que eu estou pensando agora? Porque, assim, todo o resultado que a gente tem da nossa vida é resultado de um pensamento desencadeador. Então, se você está, por exemplo, vou dar um exemplo, você está aborrecida agora com alguma coisa, mas você não sabe do que é. Se você começar a pensar, mas por que eu estou aborrecida? E começa a buscar lá na tua memória.
você vai saber de onde vem aquilo. Ou foi alguma coisa que você ouviu, ou foi alguma coisa que você viu, né? Ou você lembrou de alguma situação que aconteceu, e aí quando você lembra naquilo, aquilo te traz uma lembrança ruim. Então, quando a gente toma esse conhecimento, quando a gente entende todo esse mecanismo, a gente começa a ter mais controle sobre a nossa vida. E o controlar a nossa vida é isso, é a gente saber o que a gente está pensando, o que a gente sente com aquele pensamento. E aí, tipo assim, você pensou sobre algo, né? Alguém fez alguma coisa que te deixou chateada, aborrecida. O que você vai fazer em relação àquilo, daí tá no teu controle. E aí você escolhe, ou você vai perdoar, ressignificar, ver de uma outra perspectiva, ou você vai continuar naquilo. Só que você tem que entender que continuando pensando naquilo e gerando aquelas emoções vai te trazer consequências ruins. E uma coisa é fato, né? Quando a gente entende esse mecanismo, a gente não vai mais ter sofrimento. Porque o sofrimento ele vem quando a gente não sabe ainda de onde vem. Porque quando você descobre de onde vem a causa, você vai lá tratar a causa. E é lógico que tem coisas que é mais fáceis de ser tratada, tem coisas que é mais difícil. Isso é óbvio, né? Quanto maior a dor, maior vai ser a dificuldade em tratar. Mas é possível tratar. E aí, qual é o que é mais correto fazer? Busca ajuda. O que eu preciso para conseguir lidar com isso? Muitas vezes o que a gente precisa é trazer na nossa mente o entendimento. Por exemplo, o nosso sofrimento muito é baseado às vezes no que as pessoas fazem para nós. Ou o que elas deixam de fazer, ou o que elas fazem. Então, quando a gente entende que o ser humano ele é falho, assim como nós somos falhos, a gente entende que a pessoa ela fez aquilo que ela podia naquele momento. Pode ter sido uma coisa boa, pode ter sido uma coisa ruim. Né? Não tem como a gente... Como que você vai fazer com que a pessoa faça algo que você gostaria? Quando a gente age assim, a gente está agindo um pouco por ego, né? Eu gostaria que a pessoa me tratasse bem. Mas por que você gostaria que ela te tratasse bem? E se ela quis te tratar mal? É uma opção dela, é uma escolha dela. O que você pode fazer é escolher não se importar com a pessoa, percebe? Às vezes a gente dá muita importância para aquilo que não tem importância. É o que mais a gente faz. Eu me lembro que num curso que eu fiz sobre inteligência emocional, o professor ele falou muito sobre isso e isso ficou. Se você se afeta com o que alguém fala ou faz para você, é porque você está dando importância para essa pessoa. E perceba, ela é um ser humano também, ela não é melhor que você. Muito pelo contrário, se ela fez alguma coisa que te magoou, ela tem alguma coisa ali que é um pouco a menos até do que você. Então perceba, não dê importância. Eu sei que isso às vezes é difícil, né? Porque a gente quer, nós seres humanos, a gente precisa do afeto. A gente sente essa necessidade do carinho, do afeto. E muitas vezes, quando a gente não teve isso lá atrás, né? Na nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos familiares ali, a gente vai vir na fase adulta com uma carência muito maior do que as pessoas que tiveram. Só que tudo isso a gente precisa entender. Será que eu tô tendo isso? Será que eu tô dando muita importância pelo que o outro faz pra mim? Porque eu tô carente, né? E quando a gente vai entender a carência, por que a gente é carente? Por que a gente quer que as pessoas fiquem muito em cima de nós, né? Porque a gente não se sente boa o suficiente, a gente não se sente corajoso o suficiente, a gente precisa que as pessoas venham, né? Então a gente precisa fazer o quê? Olhar para nós e ver o que a gente fez, o que a gente faz, que mostra que nós temos valor, que mostra que nós somos capazes também. Né? Então a gente precisa às vezes passar esse momento com a gente, né? Fazer um encontro com a gente, descobrir o que você gosta, sabe? É até engraçado, nós seres humanos, a gente quer muito o outro, né? A gente quer muito estar com o outro. Só que às vezes quando a gente tá com o outro, a gente não consegue lidar com ele. E aí a gente acaba brigando, a gente acaba se aborrecendo, ao invés de aproveitar, né? E aí quando a gente pensa, por que eu não consigo lidar com o outro? Porque geralmente eu não consigo lidar comigo mesmo. Então, o estar com o outro, né, o conviver com uma outra pessoa, envolve alguns fatores que a gente às vezes precisa aprender, que é aceitação, né, aceitar a pessoa como ela é. Então é muito fácil, às vezes, dentro de um relacionamento, a gente não aceita uma opinião do outro, ou às vezes a pessoa fala alguma coisa que foi contra aquilo que a gente achava certo. Então, quando a gente começa a trabalhar todos esses mecanismos, né, aprende a aceitar o outro, aprende a compreender, né, entender que o amar não é ter a pessoa ali. O amar às vezes,
fazer aquilo que a pessoa precisa, entendendo o que a pessoa precisa. Né? Muitas vezes as pessoas falam, eu amo tanto que eu quero a pessoa pra mim, mas será? Será que isso é amor mesmo? Será que isso é amor ou é possessão? Né? Por quê? Porque o amor ele não é dor, né? O amor não é doloroso, o amor não é pesado. O amor, ele é leve. O amor é algo que a gente sente, mas é algo que você ama, independente se a pessoa já morreu, se a pessoa não tá mais aqui. O amor, ele não tem barreiras. Eu me lembro que quando meu marido morreu, eu tinha a sensação que o amor tinha morrido, sabe? Aquilo me causou uma dor muito grande. Porque pra mim é como se o amor tivesse morrido também. E eu falei, meu Deus, como que eu vou viver sem amar, sem amor? E aí eu passei durante um período ali tentando entender, meu Deus, mas aonde que tá? O que é o amor? O que é o amor? Quando eu entendi que amor amor é uma energia, né? O amor, ele não é algo que você pega, é algo que você sente. Independente se a pessoa tá aqui, tá ali, você vai amar ela. Quando eu entendi que o amor, ele é Deus, né? Deus é infinito. Isso me deu uma esperança mesmo. Porque, perceba, às vezes a gente associa o amor com relacionamento. Mas o amor, ele não é, a gente não pode associar ele com alguém, com um relacionamento. Porque você pode amar qualquer coisa. Você pode amar um animal, você pode amar amar uma pessoa, amar uma planta. Eu sei que tem pessoas que falam que não ama, mas o amor você pode amar qualquer coisa. Agora, a pessoa que está do teu lado, daí é o quê? É uma pessoa que vai conviver com você e que vai te trazer outros benefícios além do amor. É claro que você pode amar aquela pessoa porque você sente um carinho por ela, porque você conhece ela realmente, você ama, o amor você quer cuidar, você quer estar junto, você se preocupa, né? Mas não é só o amor, porque muitas vezes só o amor não basta para você manter um relacionamento. Né? Para você manter um relacionamento, seja esse, um relacionamento íntimo, um relacionamento de profissão, um relacionamento de amizade, qualquer tipo de relacionamento. Só o amor não basta, precisa de outras coisas. E aí entra essa parte da gente lidar com o outro, né? Lidar com a pessoa, entendendo que as pessoas são imperfeitas, assim como nós somos imperfeitas. Nós não vamos agradar sempre. Muitas vezes a gente cobra do outro alguma coisa, mas a gente mesmo não está, às vezes, fazendo o que deveria fazer. Eu penso muito sobre isso, né? Principalmente amizade, depois que a gente casa, tem filho, começa a trabalhar, e a gente acaba distanciando um pouco das amigas. E eu tenho, inclusive, uma amiga de 20 anos e tá difícil da gente conseguir marcar um dia pra gente se encontrar. E aí eu fico pensando, eu falo, nossa, eu não tô sendo tão presente com a minha amiga como eu deveria. Eu me cobro às vezes, sabe? Eu falo, o que eu posso fazer, sabe? Então, às vezes eu mando uma mensagem, falo, amiga, e aí, como que tá? Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Só que às vezes a gente cobra, né, do outro, ele não tá me dando atenção, mas e você, tá dando também? Então, por isso que é importante sempre a gente entender que ser humano, ele é feito que Deus criou, né, nós, eu acredito muito nisso, que Deus criou nós para vivermos em harmonia, vivermos em conjunto, né? Então, hoje em dia é comum a gente querer viver com alguém, claro que é. Imagine viver sozinho. Tem gente que gosta, tudo bem, mas eu acho que a maioria gosta de viver com alguém ali. Só que imagine, a gente precisa entender o ser humano em si, como que ele é, para que a gente consiga ter um convívio saudável. Porque imagine, você ter um relacionamento que não é saudável, é melhor ficar sozinha mesmo. Mas será que ficar sozinha seria uma solução boa? Né? Porque às vezes a gente quer fugir daquilo que não tá dando certo para ter paz. Mas será que é correto a gente fugir? Ou é correto a gente procurar entender? É claro que quando a gente entende, às vezes a gente chega à conclusão que aquela pessoa não era a pessoa certa pra gente estar junto por conta de outros fatores. Porque o ser humano, ele é formado por algumas coisas, né? Tem os seus valores, tem as suas características, e para que a gente consiga conviver com uma pessoa e dar certo, a gente tem que ter o mesmo valor, a mesma característica que essa pessoa. Porque não adianta ser totalmente diferente, que é óbvio que não vai dar certo. Então a gente vai avaliando tudo. Não, eu tenho os mesmos valores, eu tenho as mesmas características, a gente tem os mesmos objetivos, e por que não tá dando certo? Vamos procurar investigar. Será que é a forma de comunicação ou falta de comunicação? Tem vários fatores, né, que a gente pode levar em consideração. Mas eu sempre parto do princípio que o que mais importa é como você está se sentindo. Se você não está se sentindo bem, é hora de você procurar uma ajuda. Essa ajuda pode ser
sua mesmo, você vai atrás e busca uma ajuda, informação, vai ler, vai fazer algum curso, alguma coisa que vai te ajudar. Ou às vezes ajuda de um profissional. Para quê? Para que uma outra pessoa de fora olhe e possa te ajudar a enxergar. Na verdade, as ajudas, eu sempre gosto de falar sobre isso, não é a pessoa dizer para você o que você tem para fazer. Não. Ela te ajuda o quê? É você observar e ver aquilo que você precisa ver. Que muitas vezes, quando a gente está dentro de uma situação, a gente não enxerga. Porque a gente está meio que tapado ali. E aí a gente precisa sair, às vezes, daquele ambiente, mudar de ambiente para que a gente consiga enxergar. Por isso que é muito mais fácil a gente olhar, às vezes, o vizinho lá que não tá dando, tipo, o relacionamento da amiga que não tá bom. É fácil, às vezes, a gente apontar, ai, não tá bom porque olha como o marido trata ela. Olha como ela fala, olha o jeito dela. Agora, quando é nós, a gente não consegue ver, você vê? É loucura isso. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Vamos deixar, né, esse meu sentimento, essa situação que eu tô vivendo, vamos deixar ela ali paradinha, vamos sair um pouco fora e vamos analisar, como se eu fosse uma pessoa analisando o que tá acontecendo. É claro que muitas vezes a gente não quer ver, por isso que às vezes a gente não enxerga, porque a gente não quer ver, porque às vezes ver dói. Mas a gente tem que pensar sempre assim, o que é pior? É a gente lidar com aquilo que está sendo difícil e doloroso ou viver aquela situação que está difícil e dolorosa? De todo jeito vai ser difícil. Só que quando você enxerga, tem como você mudar, né? Tem como você ver de uma outra forma, tem como você decidir outras coisas, enfim. Tem como tomar novas atitudes. Agora, ficar ali vivendo aquela dor, com medo de enxergar realmente o que é, você vai viver naquele ciclo e isso adoece o corpo. Eu gosto muito de falar sobre isso porque tudo que a gente alimenta de emoção, ele vai gerar uma consequência no nosso corpo físico. E hoje a gente vê um número muito grande de pessoas doentes fisicamente, com doenças de coração, doença de pressão, câncer. Câncer está muito relacionado às nossas emoções. A gente tem que cuidar muito disso. É claro que a gente não vai ter só um momento bom, né? Nós somos seres humanos. Tem dia que nem eu agora, tô melhorando da minha gripe. Minha semana passada foi uma semana terrível pra mim. Eu tava bem desmotivada. Ai, meu Deus, não conseguia nem sair pra andar. Hoje voltei a andar de novo lá no meu, que eu gosto de fazer caminhada. Mas é normal, porque eu tava gripada, isso desmotiva, né? Então, assim, a gente tem sempre momentos altos e baixos. Só que a gente precisa entender que não pode estar sempre mal, né? Você não pode estar sempre ruim. Se você estiver sempre ruim, que nem o ano passado, quando eu tava naquela crise de querer mudar de profissão, foi muito terrível pra mim, eu vinha, meninas, um ciclo enorme de doença, de gripe, resfriado e dor no corpo, e vinha naquele processo. Então, assim, não era normal, né? Se eu pensar, não é normal ficar todo mês, a cada mês, cada 40 dias, tá ali ruim de novo. Aí eu comecei a pensar, mas o que tá acontecendo? Eu tava naquela ansiedade, sabe? Eu não sabia se eu tomava uma decisão, eu precisava tomar, e aquilo ficava, aquela confusão mental que a gente tem. Aí eu entendi, eu falei, nossa, é por conta disso. É claro, foi fácil? Não foi fácil, não. Eu tive que tomar a decisão, não foi fácil. Só Deus sabe o quanto foi difícil. Passei 3 meses ali, bem mal. Mas passou, agora eu tô super feliz, porque eu tomei a decisão que eu realmente queria. É que nem eu sempre falo, a gente nunca sabe o resultado da decisão. Porque o resultado vai vir, que nem o meu resultado, ele vai vir à medida que eu estiver aqui, fazendo, entregando, vou estudando, me aperfeiçoo, trago conhecimento e melhoro mais, e não paro, continuo. E isso vai determinar o resultado que eu vou ter, se vai ser bom ou não. Mas a decisão eu tinha certeza que eu precisava tomar. Então, quando a gente tem a certeza da decisão, é o primeiro ponto para você começar a mudar aquilo que você precisa mudar. E muitas vezes essa decisão a gente precisa pensar mesmo, refletir, analisar, põe aqui as claras, né? Se eu tomar essa decisão, o que eu vou ganhar? O que eu vou perder? O que eu vou fazer se acontecer isso? É bom a gente sempre pensar nas possibilidades. Porque quando a gente tem tudo isso claro, fica muito mais fácil da gente caminhar e tomar a decisão que a gente precisa. Para quê? Para resolver aquela dor, aquele problema, aquele mal. Então é sempre importante isso. Então, um termômetro para você saber se a tua vida tá boa, não pode estar sempre num ciclo ruim e negativo. Você não pode estar sempre aborrecida, triste, chateada, não. Ai, fiquei chateada porque aconteceu um evento ruim. Beleza, aconteceu aquele evento, então você sabe o porquê. Aí você vai, resolve aquilo lá, pronto, passou.
Agora eu tô sempre me sentindo mal, sempre infeliz, sempre chateada, nada tá bom. Vamos investigar, vamos questionar. Eu sei que às vezes isso é chato, né? A gente não quer, mas é necessário demais. É necessário a gente fazer esse questionamento. Então que se questione, né? Busque dentro de você essa resposta que só você sabe. Eu sei que às vezes, eu me lembro que quando meu marido morreu, porque quando eu comecei a minha vida lá nos 18 anos, ele que me ajudou, me introduziu, me ajudou a tomar as decisões que eu precisava, porque eu era uma pessoa muito inocente, criançona, não sabia de nada. Ele me ajudou a tudo. Então, ele era meio que um mentor pra mim. Tudo que eu precisava, ele ia lá, eu perguntava pra ele, ele me ajudava. Tudo. Quando ele morreu, eu fiquei, meu Deus, eu morri porque eu falei, e agora? Eu não vou poder mais tomar nenhuma decisão. Era até engraçado, uma das coisas que eu pensava era, nossa, eu não vou conseguir nem trocar de carro mais, porque agora nada eu vou poder fazer, porque tudo era ele que fazia. Então aquilo me deu ai meu Deus, eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, meu Deus, é agora? Será que é possível? E aí eu fui aprendendo, sabe? Eu fui vendo que sim, era possível. Então, por um tempo, digo aí 1 mês mais ou menos, eu ficava procurando em todo mundo. Todo mundo que eu conversava, eu tentava ouvir uma coisa, sabe? Tipo, fala ali uma coisa que eu preciso ouvir. E as pessoas falavam aquilo que eu não queria ouvir. Ai, meu Deus, só falava coisa que eu não queria ouvir. Aí chegou um dia que eu bati a mão na mesa assim e falei, Dani, para com isso. Para de querer ouvir das pessoas o que você precisa fazer, minha filha. Para. Vamos você fazer. Aí pensa, o que pior que você pode tomar de decisão ali que vai dar errado? Sabe, se você tomar uma decisão que não deu certo, tá bom, vamos lá, faz de novo, volte. É claro que tem coisas que a gente vai tomar de decisão que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque as consequências são graves. Mas a gente precisa o quê? Se desafiar. Então comece com pequenas decisões, poucas coisas, vai fazendo coisinha pouca. Uma decisãozinha, sei lá, de fazer um curso, ou de estudar alguma coisa diferente, ou de comer. Sabe que isso é uma coisa muito simples, sabe? Pode parecer simples demais, mas uma coisa que ajuda você ganhar esse poder de decisão porque eu tinha isso, eu falo por experiência própria. Toda vez que eu ia decidir alguma coisa, eu ficava em dúvida. Eu não sei se eu quero isso ou aquilo. O que eu quero, será? Aí, quando eu comecei a estudar tudo, o que eu aprendi? Você tem que decidir. Não importa se você está em dúvida ainda, mas decida por esse ou por aquele. E isso vai você vai adquirindo uma habilidade de decisão. O teu cérebro ele vai aprendendo a direcionar, porque assim, a gente nunca vai ter a certeza de nada. Né? A gente só vai ter a certeza baseada no que você fizer e vai trazer um resultado. Mas você precisa ter a certeza da decisão que você tomou. E quando você tem a certeza da decisão que você tomou, você vai fazer tudo para que aquilo dê certo. Você não vai fazer pouca coisa, você vai fazer tudo que tiver ao teu alcance. Isso é a dinâmica das coisas, né? Aí você viu lá, não deu certo, chegou na metade, para e volta de novo. Principalmente, que nem tem uma frase que o pessoal do marketing, do business fala, é muito isso. Um empreendedor, por exemplo, quando ele decide abrir um comércio com alguma coisa. E a gente pode trazer isso para a nossa vida pessoal. Então ele decidiu que ele quer abrir uma loja de vender latinha, sei lá, quadrada. Latinha quadrada, sei lá se existe isso. Então ele vai lá, ele cria tudo, vai, investe e tal. Mas ele viu que passou um mês, não vendeu uma, ele para... não deu certo isso não, vamos voltar e tomar outra, vamos vender agora uma latinha mais redonda, percebe? Então, o segredo não está em você sempre acertar, está em você ter a percepção de que o que você tomou de decisão não foi legal e agora eu preciso refazer a minha rota. É assim que a gente vai aprendendo, sabe? Porque muitas vezes a gente tem aquela mania de querer acertar sempre, porque a gente quer evitar sofrimento. Eu me lembro que eu era assim, e eu acho que com certeza você também é assim. Então eu queria, meu Deus. Eu lembro que nas minhas orações eu até falava pra Deus, coloca na minha cabeça o que o Senhor quer que eu pense. Olha, você acha? Seria muito fácil, né? Porque eu tinha medo de tomar uma decisão e não dar certo e sofrer. Porque como eu já tinha sofrido muito com a morte do meu marido, mas quando eu entendi que isso não funciona, que a gente tem que aprender, porque é assim que a gente vai amadurecendo, é assim que a gente vai se fortalecendo. E sabe qual é a boa notícia? À medida que você faz isso várias vezes, você fica com uma percepção maior, mais aguçada. Então aí, você pensa e você já sabe analisar o que vai dar certo e o que não vai. Então a chance depois de dar errado é muito menor. Mas primeiro a gente tem que entrar na luta, sabe? Quando aquela história de você entrar na batalha ali e lutar e fazer o que for preciso, faz parte do processo. E assim... pare de querer evitar sofrimento. Pare, sabe por quê? Porque muitas vezes o querer evitar o sofrimento, a gente vive no sofrimento.
O sofrimento, vamos pensar o sofrimento isolado. O que é o sofrimento? O sofrimento é um sentimento ali de dor. A intensidade dela é você que vai determinar. Porque tem pessoas, imagine, tem pessoas que passam coisas terríveis, terríveis, e ela supera. E você fala, nossa, ela não sofreu? Claro que ela sofreu, mas ela não deu importância para aquilo, não. Ela se pôs em posição acima. E aí, quando você olha nessa perspectiva e supera, aquele teu sofrimento te fortaleceu e você se torna mais forte ainda. Agora, quando a gente não entende esse mecanismo, a gente fica na dor, no sofrimento, a gente fica ali. Então, pare de ficar ali, né? Olhe pra frente e lute mesmo, vai, insista, tome decisões. Pense o que eu preciso fazer. É entrar em relacionamento? Entre em relacionamento, sabe? Eu lembro que antes, quando eu casei a primeira vez, eu vim de uma família que falava que a gente precisava casar com o primeiro que você conhecia e depois viver com ele até morrer. Tudo bem. Mas ninguém tinha me falado, e se o marido morresse, o que a gente faz? A gente casa de novo? Eu achava que era errado me relacionar de novo. Então eu tinha um medo. Nossa, eu achava que eu estava fazendo errado. Ai, foi horrível. Eu tive que tratar essas crenças. Eu tive alguns relacionamentos. É claro que eu não sou muito, porque assim, eu sou uma pessoa muito apegada, sabe? Eu me apego. Então, eu tomo um pouco de cuidado, porque isso é um ponto fraco meu, né? Então, eu falo assim, pô, se eu me relacionar com alguém ali que não vai entrar na minha linha, eu vou sofrer, então não. Então, eu me lembro uma vez que eu me relacionei com uma pessoa que, nossa, eu tava super atraída por ele. Mas ele era esse cara aí que eu gostava de balada, de pegação. Eu falei, ai, não, sabe? Então, assim, foi difícil pra mim conter ali o meu desejo, minha vontade? Foi muito difícil, mas eu falei, não. Porque se eu me envolver com uma pessoa assim, eu vou me machucar. Então aí o que a minha vivência foi me fazendo comigo? Foi me dando o quê? Discernimentos. Então eu tive que lidar com o período, com aquele desejo, aquela vontade. Tive, mas quando eu entendi esse mecanismo, eu consegui superar aquilo. E eu evitei de cair numa coisa que eu sabia que eu ia sofrer. Então, a gente precisa olhar. Então, quando você vai se relacionar com alguém, principalmente se você for muito emotiva, muito apegada, olhe nessa questão ali, como que vai ser a pessoa. É claro que muitas vezes você vai se relacionar e não vai dar certo, né? Não é porque não deu certo que você vai se sentir mal. Mas eu penso sempre assim, o importante é o tempo que você viveu com aquela pessoa. Foi bom? Você conseguiu aproveitar? Você conseguiu curtir ali aquele momento? É o que importa. Por quê? Quando você vai muito naquela questão de apego, ai meu Deus, eu quero, você nem percebe que aquilo não tá sendo mais legal e não quer soltar, sabe? Quer ficar com aquilo. E isso não é legal. Então, quando a gente tem essa confiança em nós, quando a gente aprende a tomar essas decisões de maneira sábia, né, e coerente, a gente evita cair em ciladas, né? O sofrimento vai determinar assim, o sofrimento é você que determina se vai sofrer com aquilo ou não. É claro, quando você é traída, quando você passa por alguma situação triste, claro que você vai ficar chateada, quem não? Mas, pense assim, que nem eu, já fui traída. Pô, pelo menos eu descobri e pude sair do relacionamento, porque se eu não tivesse descoberto, eu estaria lá ainda sendo a outra, sabe? Então a gente tem que entender assim, que quando você passa por situações dessa, vamos olhar de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Se o cara me fez algo que não foi legal, ainda bem que eu descobri. Porque senão eu estaria ali. Graças a Deus que eu descobri. Agora eu tenho a chance de encontrar alguém que faz mais sentido pra mim. Então, isso é a gente tomar rédeas da nossa vida. Isso é a gente tomar posse daquilo que a gente deseja. Pensando o que a gente quer. Analisando o que de fato eu quero. O que eu preciso tomar de decisão. Se desafie um pouco. Crie algumas metas ali que você queira. Comece a se conectar com pessoas diferentes. Ouça coisas diferentes, percebe? Muitas coisinhas que você já pode começar a fazer para ir mudando toda essa... mudando a tua realidade, na verdade, né? Quando a gente começa mudando aqui, a nossa realidade vai mudando. A forma como a gente enxerga o mundo muda. E isso é o principal para as mudanças. Não adianta você entrar num mundo maravilhoso. Vamos falar agora de um mundo maravilhoso. Se você está com uma visão de um mundo limitado. Então perceba, é a cabeça da gente que tem que mudar. O céu e o inferno, eles estão aqui dentro. Depende de como você enxerga aquilo. Então começa a querer olhar o céu ao invés do inferno, né? Vamos olhar para essa perspectiva. E eu vou encerrar aqui, que já deu 50 minutos. A gente começa a falar e quando vê, não para de falar. Quero agradecer todas que ficaram até o final. E amanhã a gente tem outra live. Eu ainda tô me recuperando da minha voz, mas não vou desistir. Vou continuar que ela vai ter que melhorar. Tá bom? Brigadão por quem ficou até o final e até amanhã.